Ainda em 2012, eu fiz a primeira prova para o CFO. A primeira vez que eu tentei foi ainda em 2012 e foi, não lembro exatamente o mês, mas eu acredito que foi perto da metade de 2012. Eu estava no curso de formação de soldados. E aí o tempo é aquela coisa, né? O tempo é escasso, é muito corrido. E durante essa prova, eu não estudei nada para essa prova. Eu fui fazer pensando em obter experiência, em conhecer a prova, para futuramente, quem sabe, né? Eu nem sabia direito como é que funcionava a carreira. Futuramente eu buscar talvez essa possibilidade. Então lá fui eu e fiz aquela prova do jeito que deu para fazer. E aí eu acertei nessa prova de 50 questões, 26 questões. E aí eu vou comentar daqui a pouco sobre o efeito Dunning-Kruger, que é o que aconteceu nesses 2 anos aí, nesse ano e no ano sequente. E aí eu saí muito satisfeito, porque eu acertei mais da metade da prova, sem estudar, apenas baseado nos meus conhecimentos que eu tinha estudado para o CFP, na época CFSD, e os conhecimentos que eu tinha adquirido na vida. E aí então aquilo me deu um baita de um ânimo para eu estudar para os próximos concursos, porque se eu tinha acertado 26 questões sem estudar praticamente nada, possivelmente estudando um pouco eu ia matar pau, né? E aí veio a segunda prova para o CFO em 2013. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, assim que eu terminei o CFSD, eu já comecei a estudar. Comecei a fazer cursinho, eu tentei todas as formas que eu tinha condição de fazer. Então, na época, eu fui trabalhar em Abelardo Luz, morava em Palmas, no Paraná, que é divisa, dava 40 quilômetros. Então, eu trabalhava em Abelardo, morava em Palmas. E aí, lá na minha cidade, eu busquei cursinhos pré-vestibulares, o que tinha possibilidade, na época não tinha cursinhos EAD como hoje. E aí então eu fiz o que pude fazer, busquei professores particulares, enfim, e estudei muitas horas. Talvez não da forma mais adequada, mas estudei muitas horas. E aí, metade mais ou menos de 2013, um pouco antes, saiu o edital novamente, e aí eu pensei, agora vai, né? Agora é minha chance de fazer aquilo que eu tô me propondo a fazer, que é passar nessa prova para o CFO. E aí eu fiz essa prova em 2013, confiante, cheguei lá confiante. Várias pessoas eu sabia que não tinham estudado e existe uma cultura muito grande entre as praças da corporação em fazer sem estudar, tipo, vai que dá, né? Vai que passa. Talvez algum dia isso já aconteceu, mas a gente sabe que hoje em dia não tem mais essa chance. E eu tinha estudado, então eu estava confiante, de certa forma até prepotente, comparado com essas pessoas que não tinham estudado, amigos meus que não tinham estudado. E aí saiu o resultado. Eu acertei 24 questões. 24 questões de 50, ou seja, duas a menos do que eu tinha acertado no ano anterior sem estudar. E aí aquilo foi um baque muito grande para mim. E aí aquele baque está totalmente relacionado com o efeito Dunning-Kruger. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos um gráfico de x e y aqui, em que x nós temos a experiência e y nós temos a confiança. Percebam que quando eu tenho muita pouca experiência, que foi o meu caso lá em 2012, na prova do CFO, a nossa confiança está lá em cima. Você vai, você faz o que pode fazer e você acha que está sabendo muito. E aí em 2013, eu fiz a prova, eu tinha um pouquinho mais de experiência e provavelmente eu estava ali onde está aquele cara se escabelando. Por quê? Porque eu adquiri um pouco mais de experiência, mas a minha confiança depois daquilo acabou caindo muito, porque eu não tinha ainda conhecimento e experiência suficiente para me tornar alguém realmente preparado para fazer aquela prova. E aí depois disso, eu fiquei por alguns meses extremamente desolado, e eu conto essa história para que vocês não cometam os mesmos erros que eu. Eu não tinha ninguém para me orientar. A única pessoa que me cobrou quando eu disse que ia desistir foi a minha esposa, a atual esposa, na época era minha namorada, que disse, que me questionou, né, por que eu iria desistir. E eu estava tão cansado, e eu imagino que vocês estejam cansados por todo esse processo que passaram até agora, e a tendência nossa quando está cansado é desistir. E aí, depois de um tempo, eu aprendi que quando está cansado, eu sempre reforço essa frase em minha mente. Quando eu estou cansado, eu não desisto, eu descanso. Que a mente descansada pensa muito melhor, com muito mais clareza do que uma mente cansada. E aí, eu fiquei alguns meses
sem realmente desistido daquela possibilidade, eu achava que aquilo não seria para mim, até que eu tomei a decisão de realmente voltar a estudar e realmente fazer o que precisava ser feito, pagar o preço para passar no concurso que era meu objetivo, que era passar para o CFO. E aí, a partir daquele momento, aqueles poucos meses que eu fiquei parado, eu retomei os meus estudos e eu busquei formas de melhorar. Eu sabia que meu ponto fraco, meus pontos fracos eram as exatas, então eu precisava aprender aquilo de um jeito ou de outro. Só que fazendo cursinhos pré-vestibular que eu vinha fazendo, eu vim para Chapecó, tentei fazer também, não era o caminho, porque eu não estava aprendendo exatamente as disciplinas que caíram no edital. Tinha várias matérias que nem caíam, então estava no cursinho, acabava desperdiçando meu tempo. Como não tinha curso EAD, eu queria muito estudar em um cursinho específico. Então foi que eu fui para Floripa, consegui uma transferência e aí as coisas elas se alinham, como eu falo muito para vocês, né? Os nossos pensamentos, as nossas orações, elas vão acontecendo e aí do nada apareceu uma oportunidade, assim, 2 dias eu tinha que estar em Floripa, se eu quisesse aquela vaga. E aí eu conversei com a Gabi na época e falei, ó, vamos pro litoral? É 2 dias você tem que estar lá. Ela falou, vamos. Assim, ó, arrumei minha mala, eu deixei ela aqui em Chapecó, peguei minhas coisas e fui. Não conhecia nada lá. E fui porque eu sabia que lá eu poderia fazer realmente o cursinho que eu queria e aprender e tentar, né, fazer o meu melhor para conseguir alcançar o objetivo que era passar. Cheguei lá, fiquei os primeiros 15 dias de Laranjeira, e esse termo é chamado o pessoal que mora no quartel, né? Fiquei no quartel porque eu não tinha onde ficar, até conseguir alugar um apartamento. Depois aluguei alguma coisa, a Gabi foi para lá também. E aí, um amigo que trabalhava lá no quartel comigo, ele me apresentou, ele me levou pro cursinho pro Rico Domingues. Eu já ouvia falar, era lá que eu queria fazer, e ele já conhecia muito bem aquilo lá. Então ele me levou, apresentou tudo certinho. E aí eu comecei mais uma jornada. Pela terceira vez, a terceira prova, né? Eu não sabia quando que ia sair, isso era julho de 2014, para vocês entenderem a linha do tempo. Julho de 2014. Não tinha cursinho aberto, não tinha pré-edital aberto, então eu aguardei até outubro, quando começou o primeiro. Então eu fiquei estudando sozinho nesse meio tempo. E aí quando começou a primeira turma, aí sim eu me matriculei e aí eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu estudava de manhã, ia pro cursinho de manhã, eu estudava em casa, à tarde eu trabalhava, à noite eu voltava pro cursinho e estudava novamente. E aí assim foi, né? Foram então praticamente 2 anos e meio, né, entre a outra prova e a prova de 2015, que foi a prova que deu certo. Mas ainda antes de dar certo, teve mais alguns percalços que aconteceram nesse meio tempo. Mas foi 2 anos e meio aí de 2013 até 2015 apanhando, estudando, errando, fazendo coisa que não tinha sentido nenhum, aí depois retomando, desistindo, enfim, até que outubro de 2015 aconteceu a prova e foi o último concurso CFO antes desse agora de 2023 e eu dei a minha vida, né? Fiz o melhor que eu pude naquela prova. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei no final das contas em 24º, E aí eram 15 vagas, 15 vagas, 14 masculina e uma feminina. E aquilo inicialmente foi uma frustração bem grande para mim também. Mais uma vez, eu fiquei imagine você tá na trave, né? Você tá ali, tá muito perto, mas ao mesmo tempo tá muito distante. Mas eu sempre tive esperança e eu conversava muito com o pessoal no cursinho de que teriam duas turmas. Não sei por quê, mas eu nunca deixei de acreditar que teriam duas turmas. Embora não houvesse nenhum bizu, nenhuma informação de que pudesse ter duas turmas, desde o tempo que eu estava estudando eu já falava pra galera, vai ter duas turmas, vai ser duas turmas. E 2016 foi um ano, de certa forma, complicado, porque 2016 eu estava aguardando se teria ou se não teria outra chamada, se iam chamar, se não iam. Então, aquela fase que o cara fica meio perdido, sem saber o que faz realmente. Então, continuei focando no meu trabalho e aguardando a possibilidade ou não. E aí surgiu a possibilidade, realmente se confirmou tudo aquilo que estava planejado, saiu a segunda turma, uma segunda chamada. E aí eu lembro muito bem que quando eu soube da notícia, eu estava viajando de ônibus de Floripa para Palmas, que é onde mora a minha família no Paraná. Tava indo visitar minha mãe, meus pais lá e meus irmãos. E quando eu
eu tava dentro do ônibus, eu vi aquela mensagem, um amigo meu me mandou a lista de convocação para a segunda chamada. Foi uma sensação que foi realmente indescritível. Foi indescritível, porque passa um filme, né, na cabeça da gente. Tudo aquilo que foi feito, toda aquela luta, aquela busca, você conseguir chegar no teu objetivo, mesmo depois de ter tantas desistências, e tantos erros, e tantas falhas, mas conseguir realmente alcançar, e ainda mais dessa forma, sem ter a certeza se aconteceria ou se não aconteceria, apenas acreditando, apenas tendo convicção e fazendo, né, o melhor que podia. E aí realmente foi muito emocionante aquele momento, provavelmente eu não vou esquecer. E aí, então, em 2017, início de 2017, a gente começou. E aí eu trouxe essa foto aí, é dos primeiros dias. Talvez nem seja os primeiros dias, mas isso é constante, né, durante a formação. E essa foto aí é a gente abrindo uma valeta lá. Ah, eu acho que era assim, inclusive essa valeta, depois a gente mergulhou nela, a gente abriu ela pra gente mesmo, porque a gente tava na adaptação e a gente precisava abrir a valeta para depois fazer um exercício lá que acontece durante a formação, durante a final da adaptação. E aí a gente tava ali todo mundo suando debaixo do sol, ali ralando com a enxada, mas faceiros, né? Felizes de ter conseguido chegar lá.